Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje vamos repercutir um pouco da rodada dupla de Flamengo que tivemos no último domingo, mais conhecido como ontem, onde o Flamengo, a equipe principal, enfrentou a equipe do Philadelphia Union lá na terra do Tio Sam, lá nos Estados Unidos, e venceu o confronto pelo placar de 2-0 com gols de Pedro e Everton Cebolinha. Por sinal, Everton Cebolinha, em mais uma jornada muito interessante, marcou um belo gol e foi talvez a principal figura do Flamengo, pelo menos enquanto esteve em campo. E também, na noite de ontem, no domingo, Flamengo e Nova Iguaçu, ou melhor, Nova Iguaçu e Flamengo, se enfrentaram pela segunda rodada do Campeonato Carioca e o Flamengo ficou no empate em 1-1. Muitos podem perguntar por não saber ou não estarem sabendo o porquê de uma rodada dupla de Flamengo no pleno domingo. É porque o time que jogou contra o Nova Iguaçu, atuando lá na capital da Paraíba, lá em João Pessoa, é o time sub-20 que estava disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas foi atender a um pedido do Departamento de Futebol, enquanto a equipe principal excursiona pelos Estados Unidos, fazendo 2 amistosos, um contra o Philadelphia, como eu mesmo disse, e o seguinte, que será no próximo sábado, dia 27, contra a equipe do Orlando. Então, ontem, atuando lá em João Pessoa, a equipe sub-20 ficou no empate de 1-1, com o Gabriel Noga entregando um gol ali de maneira bizarra para o Nova Iguaçu no primeiro tempo. E no segundo tempo, o atacante Thiaguinho, que voltou recentemente de empréstimo, estava emprestado pelo clube rubro-negro, marcou o gol de empate, também, por sinal, um gol bem interessante, um gol muito bonito, muito parecido até com o que o Everton Cebolinha marcou na vitória contra o Philadelphia. O técnico Tite levou para o jogo lá dos Estados Unidos aquilo que ele entende ser o que de melhor o Flamengo possui no momento. O elenco principal, o elenco profissional, promoveu algumas mudanças na equipe em relação ao time que atuou na primeira rodada contra o Audax, quando goleou por 4-0, fez algumas modificações, levou a campo um time misto, com alguns jogadores ali como Davi Luiz, Alan, que tiveram oportunidade de iniciar a partida, Matheus Gonçalves, e, para uma surpresa de muitos, também o menino Carbone, que atuou ali jogando mais pelo lado esquerdo, quase que como um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, fazendo às vezes de um lateral no lugar do Ayrton Lucas. Inclusive, foi dele o passe em profundidade para o Everton Cebolinha, que gerou o pênalti, no qual foi convertido através do atacante Pedro, que foi titular mais uma vez, e o senhor Gabriel Barbosa ficou no banquinho de reservas, entrou no segundo tempo, chegou a marcar um gol, mas estava em impedimento, mas não apresentou assim um futebol muito empolgante, coisa que já é natural do Gabriel Barbosa nos últimos tempos, como já dissemos aqui em vários vídeos. Gabriel vai ter que se esforçar bastante se quiser recuperar um espaço no time principal, na equipe titular, comandada pelo técnico Tite. É clara e evidente a preferência do Tite pelo Pedro no comando de ataque, assim como também o Bruno Henrique vai precisar remar e remar bastante se quiser voltar a ser titular na equipe do Flamengo, mesmo tendo seu contrato renovado recentemente por mais 3 anos, contrato esse que eu achei um absurdo terem feito nesses moldes de 3 anos e com um salário altíssimo. Hoje o Bruno Henrique não tem status mais de titular na equipe do Flamengo, apesar de ser um jogador importantíssimo na história recente do clube, assim como o Gabriel Barbosa, mas que os dois não demonstram assim um futebol envolvente e de outros tempos que fizeram com que eles se tornassem verdadeiros ídolos da história do Flamengo, mas que hoje vão amargar um banquinho de reservas, pelo menos por um período recente aí dentro da equipe do técnico Tite. Um outro destaque também que eu trago dentro dessa partida foi a participação do menino Carbone, que teve ali uma atuação até relativamente segura. Lógico,
vamos aqui levar sempre em consideração que o adversário também não exigiu muito do Flamengo, a exemplo do que aconteceu contra o Audax na primeira rodada do Campeonato Carioca. Mas como é um período de pré-temporada, as análises elas têm que ser em cima daquilo que a equipe apresenta, independente do adversário que o Flamengo enfrenta. E o menino Carbone demonstrou ali um certo potencial para, de repente, ser uma sombra ali para os dois laterais esquerdos, que agora o Flamengo terá tanto o Ayrton Lucas quanto o Matias Vinha, que será anunciado oficialmente em breve, mas é um menino que fica ali à disposição do técnico Tite para poder participar do elenco profissional. O Eric Pulgar também entrou no segundo tempo, o Alan não demonstrou tanta segurança assim, o Eric Pulgar é um jogador muito mais versátil dentro da equipe, dentro daquilo que o técnico Tite pensa de futebol, e também a entrada do Nico de la Cruz, que fez a sua estreia ontem com a camisa do Flamengo, ali uma notinha 6,5 para ele, tá muito bom. O primeiro jogo, óbvio, não vamos aqui cobrar nenhum tipo de desempenho extraordinário, nem dele, nem de qualquer outro atleta, mas que já demonstrou ali alguns predicados bem interessantes, se apresentando ao campo de ataque, fazendo a recomposição defensiva, que é muito exigida pela comissão técnica do Tite. Então aí o Flamengo, que, como eu disse, voltará a campo no próximo sábado contra a equipe do Orlando City, também lá nos Estados Unidos, encerrando a sua pré-temporada ali na terra do Tio Sam, lá nos Estados Unidos, e depois voltará suas atenções para os campeonatos aqui do Brasil, mas principalmente nesse primeiro momento, o Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca, como eu disse lá no início do vídeo, teve ontem também a apresentação da equipe do Flamengo, comandada pelo técnico Mário Jorge, que é o técnico do Sub-20, e que empatou com o Nova Iguaçu em 1-1, jogando lá no Nordeste, que inclusive foi a maior renda de um jogo de futebol dentro do estado da Paraíba. O Flamengo aí batendo mais um recorde, dessa vez o recorde de arrecadação de grana que entrou através dessa partida, mesmo sendo uma equipe Sub-20, o Flamengo levou um público bem considerável para assistir ao jogo de ontem. E o empate de 1-1 passa muito pela pichotada que o Gabriel Noga, também outro atleta que estava emprestado pelo Flamengo, que voltou nessa temporada, está passando por um teste aí nesse time de baixo do Flamengo, nessa equipe alternativa, e que ontem não deixou uma boa impressão para a equipe técnica comandada pelo técnico Tite. E entregou a bola que gerou um gol do Nova Iguaçu, que abriu o placar por 1-0, e depois do segundo tempo o atacante Thiaguinho, como eu já disse também, marcou o gol de empate, um belo gol por sinal. Inclusive nessa equipe de ontem se destacaram dois jogadores, o Thiaguinho é um deles, jogador que cai ali muito pelo lado direito, cortando para o pé canhoto para bater no gol, inclusive foi assim que saiu o gol do Flamengo, e também o menino Lohan, a joia da categoria Sub-17, que agora atua pelo Sub-20 e que é visto aí com bons olhos para talvez uma venda futura para o Flamengo, fazendo o mesmo processo que foi feito com o Vinícius Júnior, Lucas Paquetá, que são dois atletas que se destacaram bastante nas categorias de base e que foram vendidos aí a peso de ouro recentemente dentro da história do futebol do Flamengo, que geraram uma grana considerável. Mas acho que o mais importante hoje é dar minutagem, dar rodagem para o menino Lohan, para que ele possa ganhar mais confiança e dessa forma ser uma boa alternativa para o técnico Tite também no elenco profissional. Como eu disse, hoje também o Flamengo volta a campo, só que pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Flamengo e Cruzeiro farão a semifinal daqui a pouquinho às 19h30, transmissão do canal Sport TV. Flamengo que eliminou a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto e depois eliminou a equipe do Aster, a do Aster passando nos pênaltis, e hoje tem a chance de chegar à final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Flamengo que busca o seu 5º caneco da competição. Então daqui a pouquinho vamos acompanhar para ver a garotada, principalmente ali os meninos do Sub-17 que subiram para essa categoria, para disputar essa categoria, vem dando conta do recado. Vamos ver se o Flamengo consegue eliminar a boa equipe do Cruzeiro, que mostra também um bom futebol dentro do campeonato.
Então é isso, galera. Pedir para vocês se inscreverem no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa o like porque é muito importante e divulgue para os amigos e para as amigas que torcem para o Flamengo, para que o canal Flamengo Sem Limites possa crescer ainda mais e continuar trazendo bastante conteúdo a todos vocês. Um forte abraço, uma boa semana, se cuidem e saudações rubro-negras.